e pensando nisso que você contou, da sua trajetória, dessa decisão de se tornar escritor, né, e que foi quando você começou a entrar mais em contato com a literatura na faculdade de comunicação, eu estou lembrando de uma fala que eu escutei uma vez de um professor, o Luiz Augusto Fischer, né, crítico também, e ele contou uma vez que ele via com alguma preocupação que agora, porque antes todos os aspirantes a escritores iam fazer faculdade de letras, né? E nas letras, né, ele ia se formando. Mas ele via com uma preocupação que agora, né, nos últimos anos, quem percebe que tem um talento, um desejo de escrever, vai para a faculdade de comunicação, ou jornalismo, ou publicidade, e nesse sentido ele vê a preocupação porque perdemos possíveis escritores que não vão para... Mas eu acho que não, porque tem um caminho inverso também, né? Na comunicação a gente está nos dando alguns escritores, ou não? Eu sempre soube que meu caminho não era comunicação. Eu fui fazer jornalismo na Universidade Federal de Juiz de Fora. Trabalhei como jornalista até 2003, quando eu decidi largar o jornalismo e me dedicar só à literatura, mas eu sempre soube que não era a minha área, não era jornalismo. Eu nunca gostei, na verdade. É importante, o jornalismo é fundamental para a democracia, mas ela necessita que as pessoas gostem de fazer isso. Eu não gostava. E eu não gostava porque eu sou muito tímido e eu tinha que ser repórter, e eu detestava ficar perguntando as coisas para os outros. Até porque eu fui criado por uma família na colônia italiana lá no interior de Minas, em que era a coisa mais feia que você pudesse fazer, especular da vida dos outros. E eu introjetei de tal maneira que quando eu me formei em jornalismo, eu percebi que eu ia ter que me intrometer na vida dos outros, eu passava muito mal com isso. Então eu começava a inventar, sabe, para não ficar perguntando, eu inventava. E não pode, né? Não pode. Então... Já estava exercitando já. Exatamente. Não, eu não sabia disso, mas E então, assim, o mais rápido que eu pude, eu saí da reportagem e fiquei na edição. Então, assim, eu não lembro quantos anos eu trabalhei como jornalista, mas foram muitos, mas desses muitos, 99% do tempo, eu fiquei dentro da redação como editor. E tanto isso é verdade que você nunca vai encontrar, ou vai raramente encontrar matérias minhas assinadas, porque eu nunca fui repórter. E eu nunca trabalhei em nenhuma outra área durante toda a minha trajetória que não fosse política ou economia. Eu nunca trabalhei em cidade, nunca fiz polícia, nunca fiz cultura, nada de... Nunca. Eu só trabalhei com política e economia, que são coisas que eu gosto. E que acabou redundando que hoje eu tenho uma coluna, né, do El País. No El País, na edição Brasil do El País, que é uma coluna de política, né? Não é um pouquinho de economia, macroeconomia, mas fundamentalmente política. E era o que eu gosto, na verdade. Então, o jornalismo, para mim, ele foi, antes de tudo, uma profissão para eu me sustentar, pagar minhas contas. Nunca foi uma coisa de idealização, eu sou jornalista. Não, para mim sempre foi isso. E, basicamente, o que eu trouxe do jornalismo para a literatura digamos assim, uma parte prática e uma parte teórica. A parte prática é que eu aprendi de uma maneira muito simples, que é descrever em qualquer circunstância. Entendeu? Essa coisa de, quando vou escrever, eu tenho que entrar num quarto escuro, acender uma vela, ouvir música clássica, né? Não ter pode... balas na gaveta e um copo de uísque. Um copo de uísque, fechar a porta. Imagina, primeiro que eu nem bebo. Segundo, que eu escrevo, se eu tiver que escrever aqui, no meio desse barulho aqui, eu vou escrever. Entendeu? Não tem essa conversa. Eu sento aqui, eu escrevo em aeroporto, em hotel, em festival literário, em feira de livro, em qualquer lugar. Isso foi uma coisa que eu aprendi com jornalismo. A redação de jornal, não sei se vocês tiverem a oportunidade já de entrar numa redação de jornal,
A redação de jornal não é tanto assim mais, mas era uma espécie de casa de loucos, porque um barulho infernal, televisões ligadas, telefone tocando, gente conversando, uma loucura. Então isso foi importante para mim, aprender isso. Segundo, nessa parte, digamos, mais prática, foi aprender que não existe inspiração. O final do dia, quando o jornal vai fechar, o seu editor pergunta para você assim: está com a matéria que eu pedi? Sim. Porque se você falar assim, não, hoje eu estava sem inspiração, ok, não tem problema, só que você vai ser demitido, né? Não tem inspiração, você pega e escreve a matéria. Então, essas duas coisas, do ponto de vista prático, me foi importante. E da parte teórica, digamos assim, foi descobrir, na prática, mas foi descobrir o seguinte: como eu era editor, e passei a maior parte do tempo como editor, eu ficava fascinado, porque assim, tudo que me interessava na matéria, não era a matéria que estava sendo feita e que o leitor ia escrever, que ia ler no outro dia. Tudo que ficou de fora é o que me interessava, porque a parte humana não entrar na matéria, né? Por exemplo, quando vocês leem o jornal, lá está assim: João de Deus de Souza, 32 anos, matou a mãe e no bairro tal, na rua tal, e por causa de uma discussão, ele era um cara drogado, etc. Acabou a matéria. Mas o que me interessava é exatamente quem é esse cara, sabe o que ele fazia antes, por que ele foi se meter com drogas, sabe, por que a mãe dele, sabe, será que a mãe dele percebia que ele estava... Isso que me interessava, isso não podia estar na matéria, né? Então, desse ponto de vista também o jornalismo foi muito importante para mim, que foi tentar ouvir as pessoas para além do que elas estão falando. Eu adoro ficar ouvindo, sabe assim, aqui eu estou falando porque, né, enfim, eu tenho que falar, mas o que eu gosto é de ouvir, né? Então, assim, a maior parte do tempo, em todos os lugares que eu estou ouvindo as pessoas conversando, e agora é ótimo, porque as pessoas falam no celular como se estivesse numa psicanálise, né? Impressionante. Então, antigamente tinha mais dificuldade para isso, mas hoje você senta com o pé de qualquer pessoa e ela conta a vida dela inteirinha, né? Uma coisa impressionante. E eu fico fascinado, porque eu não tenho celular, eu não uso isso. Então, assim, para mim é ótimo, porque eu estou o tempo inteiro disponível, né? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Quando você começou a escrever o livro, como foi escrever o seu primeiro livro? Não sei se esse foi o primeiro, não sei. Mas como foi o primeiro? Muito boa pergunta, muito obrigado. O primeiro livro que eu publiquei, assim, chama Eles Eram Muitos Cavalos. Eu trabalhava no jornal e eu queria muito, depois desses anos todos que eu disse, né, que eu fiquei lá estudando para tentar finalmente escrever um livro. E aí eu escrevi um livro que é um exercício de estilo, na verdade. Ele é um mero exercício de estilo. E aí eu terminei o livro e fiquei muito feliz. Falei, nossa, ele escreveu um livro bacana e tal. E aí eu comecei a procurar a editora. Eu mandei o livro para um monte de editora. E a maior parte delas sequer me respondeu. E algumas responderam não queremos seu livro. E aí até que finalmente uma editora de São Paulo falou, ok, você traz o livro aqui que eu quero dar uma olhada nele. Aí eu levei o livro lá. E aí ela falou, eu vou no fim de semana para a praia, na segunda-feira a gente conversa sobre o livro. Eu falei, ótimo. Aí eu passei o fim de semana inteiro muito ansioso. Quando chegou na segunda-feira de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o telefone e ligar para ela. Aí ela falou, aí eu perguntei, e aí, você gostou do livro? Ela falou, passa aqui no fim da tarde, a gente conversa. Sim, mas você gostou do livro? Ela falou, não, passa no fim da tarde. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu cheguei lá e ela falou assim para mim, olha, eu li o livro, não entendi nada, esse livro não vai vender, ninguém vai comprar esse livro, mas eu vou fazer o seguinte, eu faço um acordo com você. Eu publico esse livro, mas você então escreve um livro para mim direitinho, um livro todo mundo vai entender, uma história com começo, meio e fim, então uma história bem, sabe, bem assim, quadradinha, e aí se você comprometer comigo, eu te publico esse livro. E eu estava muito afim de publicar o livro, aí eu falei, não, tudo bem, então eu faço isso, eu faço isso, eu vou escrever um outro livro. E aí, ela publicou o livro. E
E aí aconteceu um problema, porque esse livro saiu em setembro de 2001. Durante o ano inteiro, a minha mãe ficou doente, estava muito mal, ela acabou morrendo em outubro de 2001, e a minha mulher morreu em dezembro de 2001. Então, assim, eu não lancei esse livro, eu não vi o lançamento do livro. Então, eu estava, lá pelo dia 18, 19 de dezembro, eu tinha tirado uns dias para descansar um pouco, e aí me ligaram, eu estava, se não me engano, em Juiz de Fora, me ligaram e falaram assim: você viu uma matéria no Globo? Eu falei: não, eu estou fora, não estou lendo nada e tal. Então compra o Globo, que tem um negócio bem legal lá. E eu comprei o Globo, e naquela época o Globo fazia o que ele chamava assim, personalidade do ano. Então, assim, eles pegavam a personalidade do ano no cinema, personalidade do ano no teatro, e eles pegavam a personalidade do ano na literatura, era eu com o meu livro, esse livro que tinha lançado. E eu falei: puxa vida. E aí, por conta disso, o livro vendeu a edição inteira em 3 meses. Aí ela publicou uma segunda edição, para surpresa dela, para minha surpresa também. E aí, logo em seguida, esse livro ganhou 2 prêmios, eram os mais importantes, era o Prêmio Machado de Assis da Biblioteca Nacional e o Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte. Aí ele vendeu mais uma edição. E logo em seguida, em 2003, ele foi publicado na Itália. Foi o primeiro livro meu publicado no exterior, foi na Itália. E aí, esse livro acabou, hoje ele tem 12 edições no Brasil, e ele está publicado em 10 países. E ele acabou levando os outros livros com ele também, né? Então, foi um livro extremamente importante para mim, nesse sentido, meu primeiro livro, né? E foi assim. Eles eram muitos, era um título esquisito, mas é esse o título dele. A editora só estava se fazendo difícil para te conquistar. Se tivesse assim tão ruim, ela não lançava. Eu também acho. E o livro precisa ser bem bom para ganhar 2 prêmios. Eu também acho, mas enfim, mas eu concordei com ela na época, que eu achava que o livro era estranho mesmo, mas enfim. Luiz, você falou um pouco da questão da violência, até como temática, né, da literatura brasileira. Me ocorreu um livro, um conto do Rubem Fonseca, Feliz Ano Novo, que explora muito aquele aspecto da violência gratuita, da não identificação do outro, né, como um ser humano, né? E queria que você me falasse um pouquinho da sua relação com os autores da literatura brasileira, com os escritores da literatura brasileira, né? Se eles foram importantes na sua formação como escritor ou não, ou escritores estrangeiros, o que marcou essa formação? Ou se foi o jornalismo mesmo? Essa questão da violência mais policial, que é um pouco o que o Rubem Fonseca faz e outros escritores brasileiros fazem, não é o que eu faço, né? A violência está muito presente nos meus livros, mas é um outro tipo de violência. É essa violência de você se sentir fora do seu lugar o tempo todo. Para mim, essa é a maior violência, nesse sentido. E por isso que, por exemplo, eu adoro o Rubem Fonseca, principalmente o Rubem Fonseca daquela primeira grande fase lá, que eu acho um dos autores mais importantes da literatura brasileira, um dos mais importantes, porque ele traz um novo olhar e uma nova maneira de olhar o Brasil. Eu acho que o Rubem Fonseca tem uma importância fundamental nisso, né? Mas eu não me vejo dialogando com ele, por exemplo, nos meus livros, não me vejo. Eu acho que o meu diálogo se estabelece com uma outra tradição da literatura brasileira que de alguma maneira está presente no Machado de Assis, certamente, e Machado para mim é um autor de referência, enfim, fundamental para mim, para pensar o Brasil. E só que realmente, assim, eu acho que o diálogo que eu acabei estabelecendo por as mais diversas razões, ela não está muito dentro da literatura brasileira. Assim, apesar de o Machado de Assis, sem dúvida, é uma referência importantíssima para mim, mas assim, eu acho que existe uma tentativa de diálogo com outra maneira de pensar a literatura, sabe? Inclusive porque
como eu disse, o que na verdade eu tentei fazer, eu não sei se presta ou não presta, não tenho a menor ideia. Isso não é um problema meu, isso é um problema das editoras, é um problema dos leitores, é um problema da academia, então realmente não é um problema. Se presta ou não presta, eu não sei. Mas o que eu posso falar só em defesa dos meus livros, se eu tivesse que defendê-los, eu acho que você não tem que defender livro, mas se eu tivesse que defendê-los, eu acho que o que poderia defender são dois aspectos. Um é a questão da temática, da ambientação. Isso eu acho que é uma novidade, quando eu comecei na literatura brasileira, é uma novidade. Praticamente não existia esse olhar sobre a classe média baixa, sobre o trabalhador. Como eu disse, existia sobre bandido, e não me interessa bandido, mas sobre a classe média trabalhadora, esse olhar não existia. O outro aspecto, acho que é formal, porque quando se pensa, quando alguém me ouvindo falar, você escreve sobre classe média baixa, então, que tipo de, já pensa, tipo de livro, é um livro de origem naturalista, aquela coisa toda, e se tem uma coisa que os meus livros não são, naturalistas. Eu escrevo, inclusive, contra o naturalismo. Eu acho o naturalismo um horror, e grande parte da literatura brasileira, e principalmente a literatura que trabalha com a realidade, ela é naturalista. Eu tentei fazer, na verdade, uma coisa que eu, brincando a sério, eu chamo de real, em contraposição porque a única coisa que existia, digamos assim, formalmente, para discutir romances coletivos que eu conhecia, era o tal do realismo socialista, que é um horror, é aquela coisa pavorosa. E eu, então, brincando a sério, eu digo que eu escrevo realismo capitalista. Por quê? Porque, na verdade, o realismo socialista, ele tentou construir romances coletivos em detrimento do indivíduo. E eu tentei fazer isso ao contrário, quer dizer, construir romances coletivos a partir das histórias individuais. Quer dizer, o que importa são as histórias individuais. E é por meio das histórias individuais que eu tentei construir uma coisa coletiva. Então, eu acho que nesse sentido é que eu talvez possa dizer, como eu disse, eu não sei se é bom ou ruim, mas que é diferente nesse sentido. Quer dizer, não só escrever sobre essa ambientação, sobre esse tema específico, mas também da maneira, ou seja, usando uma forma que tente contemplar essa possibilidade de escrever sobre isso, porque era uma questão para mim fundamental, que as poucas vezes que Pobre aparecia na literatura brasileira, ele aparecia de duas maneiras, assim, ou ele era um angelical ou diabólico, e é sempre esse preconceito. E eu acho que não é nem de angelical nem diabólico, é angelical e diabólico. E a outra é que todas as vezes que aparecia, ele falava tudo errado. E eu sempre me incomodou isso pelo seguinte: se nós que somos de classe média, lemos pra caramba e tal, e se a gente fosse reproduzir da maneira como nós falamos, a gente ia ter que reproduzir tudo errado, né? Porque quando a gente escreve, aí a gente se reproduz falando certo. Mas quando a gente fala errado. Errado, aspas, né? É a coloquialidade, a oralidade. Os escritores brasileiros fazem assim. As pessoas de classe média fazem tudo certinho. Então escreve assim: doutor João saiu e disse, : o sol hoje está maravilhoso, fecha a porta, por favor. Disse Joaquim, o porteiro, pode deixar, sou João. Sim, por quê? Isso é um preconceito imenso, quer dizer, o cara de classe média se representa como tudo direitinho, quando ele vai falar de um pobre, ele coloca tudo errado, ou seja, é uma maneira de exercer esse preconceito enorme que é o Brasil. Mas, enfim, eu rodeei e não te respondi diretamente a pergunta, porque eu não sei te responder diretamente essa pergunta. Eu não sei realmente, hoje, assim, com quem eu dialogo, ou se eu dialogo com alguém. Evidentemente que sim, que eu dialogo com alguém, mas eu não saberia, por exemplo, te listar hoje com quem eu dialogo. Mas a minha referência principal, sem dúvida nenhuma, é Machado de Assis.